por acima de tudo, amor. Bem, agora, Renato, eu acho que nós vamos poder compartilhar o nosso orgulho do que nós juntos transformamos a Santa Casa e deixar com que a Carla possa mostrar para todo mundo qual foi a modificação que nós fizemos nos partos naturais, que Barretos tinha, na época, mais ou menos, que eu peguei a Santa Casa, 140 partos natural, e hoje tem mais de 400 de média, indo para 440 em média, parto natural. Isso é humanização, isso é valor de honestidade na proposta. E aí você também vê por que uma parte dos médicos acha ruim com nós, porque todo mundo, em vez de pagar para os médicos, está fazendo de graça na Santa Casa e fazendo parto natural, que é o mais difícil. Então, Renato, a proposta de ter feito essa mudança, de atrair um personagem que tem a humanização e os valores como nós temos, deu o que nós temos nessa UTI, de ser o que ela é hoje, reconhecida, de orgulho com relação ao nível de estar na primeira prateleira como as top do Brasil. E, falando de UTI, nós temos de também mostrar o que significa, o valor que nós temos de uma UTI neonatal, de primeiro mundo também, que foi a grande reforma. E nós vamos entrevistar, então, esses personagens para vocês saberem por que atraiu esses grandes nomes também fazer parte da nossa família. E a Carla agora vai mostrar em detalhes o que significa tudo isso. Tudo isso vocês vão poder saber que é pela honestidade tratar todas as pessoas iguais e por tratar só por amor. É isso, Renato, que nós temos de mostrar para dividir o que nós sentimos e como nós atraímos essa força. Agora a Carla vai mostrar para a entrevista como eles são orgulhosos do que eles fazem aqui. Como vocês estão acompanhando no Acima do Amor de hoje, mais do que falar sobre humanização, a gente gosta de vivenciar a humanização. Por isso eu estou aqui com o Dr. Luiz, um dos grandes responsáveis pela parte de partos humanizados aqui da Santa Casa de Misericórdia de Barretos, e ele vai contar um pouquinho pra gente o que mudou aí nos últimos anos, né, doutor? Já há uns 6 anos, 7 anos pelo menos, nós estamos implementando mudanças no modo como atender, o modo como tratar as pacientes que vêm da luz no nosso serviço. O processo de humanização não é uma técnica, não é uma pessoa, é todo um processo de serviço, um processo de treinamento de equipe, de serviço, que estão sendo implementados aqui. Isso inclui o estímulo ao parto normal, o estímulo ao contato da mulher com a criança recém-nascido, estímulo à amamentação, tudo isso facilitando o vínculo que a gente consegue estabelecer nessas primeiras horas de vida da mulher com seu filho. Doutor, você falou aí que não é exatamente uma técnica, né? É uma junção de fatores. O que hoje a Santa Casa de Misericórdia de Barretos proporciona enquanto estrutura, enquanto possibilidade para que esse serviço seja executado com excelência? São vários instrumentos que a gente tem oferecido para as mulheres, desde um apoio de ter seu acompanhante 24 horas o tempo todo junto com ela, permissão dela poder dar à luz, ter seu filho na posição que ela se sentir mais confortável, que seja de cócoras, parto em mesa ginecológica, na própria cama, no chuveiro, um treinamento de equipe que facilita isso, técnicas para controle da dor, como chuveiro, própria anestesia, 24 horas oferecida para conforto no parto normal e treinamento da equipe, tá? Não adianta você ter uma parte do serviço fazendo esse processo se todo o restante não faz. Então o parto humanizado ele começa desde o pré-natal, da orientação, no acolhimento, no parto propriamente dito, no pós-parto, na alta dessa mulher. Então todo esse conjunto de coisas está sendo feito para que a gente consiga oferecer uma qualidade melhor de assistência para essas mulheres. Doutor, eu queria aproveitar essa oportunidade para a gente falar um pouquinho o diferencial aí, porque muitas vezes quando a gente fala do parto humanizado, todo mundo já pensa no parto natural, mas não necessariamente, nem todo parto natural é um parto humanizado. A gente não fala mal da cesárea, tá? A cesárea é uma cirurgia linda para quando precisa, ela salva a vida de mulheres, salva a vida de crianças. O que eu faço é falar que você pode ter um parto saudável, prazeroso, gostoso,
natural, normal. Então, a gente oferece condições seguras e saudáveis para essa mulher, para essa criança, para que ela consiga ter o seu parto de forma natural. Nas situações em que você não tem essa possibilidade, às vezes tem algumas doenças da mulher, da criança, que você tem que intervir, você tem que fazer algum procedimento cirúrgico algumas vezes. Então tem que ter essa disponibilidade, você tem que oferecer. Então a humanização não é só deixar aquela mulher jogada tendo parto sozinho, sem cuidado. É você oferecer o cuidado na medida que aquela mulher precisa. Se for um parto natural, normal, criança saudável, que seja pela via mais tranquila, mais saudável, natural. Mas se for preciso, a Santa Casa tem toda a disposição de medicamentos, de técnicas, de procedimentos cirúrgicos para dar o que aquela paciente merece, o que aquela paciente precisa. Doutor, e para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho quais são os impactos disso. De modo prático, o que é esses protocolos que envolvem o parto humanizado? O que tem melhorado isso, tanto na saúde das gestantes, quanto na saúde dos bebês que são nascidos aqui na Santa Casa? Barretos era uma da cidade, das regiões com maior índice de cesárea do Brasil. Tá? Então, quando a gente entrou com essas medidas, com essas mudanças, a gente conseguiu reduzir essa taxa, mas talvez o número que eu fico mais feliz de passar assim, uma redução importante na taxa de mortalidade materna. Desde que a gente assumiu aqui, já são 7 anos que não tem nenhum óbito materno de causa obstétrica aqui. Tá? Então, isso é uma coisa que é exemplo pra gente, é o que a gente mais orgulha. Ah, só isso? Não. Essa institucionalização do parto natural reduz taxa de hemorragia, reduz taxa de infecção, aumenta a taxa de aleitamento materno. Então, tudo isso são números que a gente consegue oferecer para a população de Barretos. Bom, como o Henrique falou e vocês estão acompanhando aí ao longo do programa, muitos dos avanços aqui na Santa Casa de Barretos aconteceram em áreas muito importantes, como a UTI e a UTI NEO, né, doutor? Nós temos na nossa região de Barretos uma alta taxa de gestação de alto risco. E a Santa Casa é o hospital de referência para gestação de alto risco. E não tem como cuidar de gestantes de alto risco ou os seus conceptos, os nenenzinhos que nascem muitas vezes prematuramente, sem uma UTI adequada. Para isso, foi uma das primeiras UTIs a serem reformadas, a UTI neonatal e a UTI pediátrica. Nós temos bebezinhos com 24, 25 semanas que conseguem sobreviver com certa facilidade hoje, o que era impossível se pensar antigamente. Também neste quesito, a melhora que aconteceu foi incomparável e só é possível graças à mudança estrutural, ao investimento em equipe médica especializada, equipe de enfermagem especializada, equipe de apoio especializada. É todo esse investimento em conjunto que traz esses resultados tão bonitos. E não se restringe apenas à UTI, à UTI NEO, a unidade coronariana recentemente autorizada pelo governo, mas também a parte da emergência da Santa Casa. Para aqueles que se lembram, a emergência da Santa Casa anteriormente era simplesmente uma sala e os pacientes ficavam distribuídos em maca em corredor. Hoje, essa realidade parece não pertencer mais a uma Santa Casa. Parece um hospital plenamente privado. Nós mudamos radicalmente toda a estrutura de acesso do paciente à emergência do hospital. Então, são espaços hoje privilegiados, como os senhores conseguem observar. Muitas vezes, a necessidade existente de leitos ela é suprida integralmente, ou seja, antigamente era maca, hoje não, hoje é leito, o paciente fica monitorizado em leito. Nós temos 10 leitos monitorizados de pacientes em ambiente de terapia intensiva dentro da emergência do hospital, mais 3 leitos de isolamento de terapia intensiva dentro da emergência do hospital. E acabamos de construir, com verba parlamentar, com a ajuda da Fundação, esse espaço que nós estamos nele, que é uma sala amarela. O que é isso? É um espaço com 10 poltronas, para receber aqueles pacientes que estão, na verdade, em tratamento, que precisam de um medicamento rápido, para que ele seja feito em condição segura, seja observado e depois liberado, estimando-se que não há necessidade de permanência por longo tempo nesse processo. E, obviamente, isso nos libera leitos para aqueles que demandam mais tempo de observação até que se faça a internação ou se decida pela alta hospitalar. Então, hoje, em emergência, nós temos uma unidade que é praticamente incomparável no interior do estado de São Paulo.
provemos uma estrutura física e uma condição de suporte médico, de enfermagem, de equipe multidisciplinar, que eu digo, é invejável, é própria de hospital privado. Voltando ao assunto, UTIs. Poxa, quando a Fundação assumiu a Santa Casa, nós tínhamos 10 leitos de UTIs improvisados, com uma taxa de mortalidade altíssima, até mesmo porque não tinha leito para todo mundo. Hoje nós temos 30 leitos de UTI adaptados, completamente reformados aqui dentro da Santa Casa, e a taxa de mortalidade que beirava 50%, a taxa que a gente chama de padronizada, que ajusta pela gravidade da doença, é de 0,81%. É menor que a maioria dos hospitais privados do interior do estado de São Paulo. Eu espero que vocês aí de casa tenham gostado de conhecer melhor um pouquinho do trabalho que o Hospital de Amor tem realizado aqui na Santa Casa de Misericórdia de Barretos, levando essa assistência em saúde humanizada e pautada pelo amor. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus. É só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça, e assim curar a dor. Por acima